Depois da secção regional do Centro ter noticiado a missão rumo à Guiné, organizada pela Associação Bisturi Humanitário, e que levou um grupo de enfermeiros e médicos do Centro Hospitalar do Baixo Foga para a Guiné-Bissau, com o intuito de realizarem 200 cirurgias neste país, é agora o momento de fazermos um balanço desta aventura. Um relato na primeira pessoa, a voz dos enfermeiros, que de forma voluntária se disponibilizaram a ir. José Sousa, enfermeiro do Serviço de Urgência, e Paulo Eira, enfermeiro do Bloco Operatório. Qual o primeiro impacto assim que chegaram à Guiné? Estávamos muito curiosos para saber, depois em questão propriamente do hospital, que condições iríamos ter para cumprir os nossos objetivos. E o primeiro impacto, na visita que fizemos ao hospital, teve algumas coisas que não foram tão más como estávamos à espera, mas houve outras que eram mesmo más. Nomeadamente a forma como trabalhavam no bloco, ou como os doentes estavam internados, as condições em que estavam internados. Pronto, são situações que também não nos admirou assim tanto, estávamos a contar que fosse uma situação complicada, mas esse impacto não nos inibiu em nada de traçarmos a nossa estratégia e tentar ajudar. Portanto, a vontade de ajudar ainda é maior, não é? Portanto, maiores as dificuldades, mais vontade temos de ajudar. Mas o impacto não foi assim, acho que fomos muito bem recebidos. Isso é importantíssimo, não só por quem organizou, tanto pelo Governo da Guiné, como pela população. E até a população que não tinha nada a ver com o hospital, portanto, na rua. E isso marca-nos, porque eu não fazia ideia de um povo tão amigável e tão agradecido, porque já conheciam a missão, sabiam que nós íamos e receberam-nos muito bem. Acho que esse é um ponto mesmo muito positivo, da forma como nos receberam e nos acarinharam. E nós praticamente ao fim de um dia ou dois circulávamos tranquilos a pé, como se estivéssemos aqui, tranquilos, sem problema absolutamente nenhum. Falávamos com as pessoas, elas abordavam-nos na rua e sentimos em casa. E isso é, para mim, talvez o ponto que eu gosto mais de ressalvar, porque o resto já sabemos que íamos ter problemas e que íamos tentar ajudar a resolver muitos destes problemas, mas o impacto bom foi esse. Eu concordo com o que o Zé está a dizer. Acho que era uma missão do foro cirúrgico, já de si com uma complexidade muito grande. Embora a Guiné seja um país que está habituada a receber missões de vários países, de várias áreas, nós íamos para uma missão cirúrgica em que do foro ortopédico exige uma complexidade de material muito grande. De qualquer forma, acho que foi o facto de nós irmos e da população nos ter recebido de braços abertos, mesmo aqueles que não iam necessitar dos nossos cuidados, é de ressalvar. As pessoas envolvidas nas cúpulas dos hospitais, nomeadamente o enfermeiro, o diretor e os diretores médicos, que estiveram sempre connosco e que nos ajudaram, sempre a perguntar se precisávamos de alguma coisa. Sabendo nós das dificuldades que eles tinham, nós estamos a falar de um hospital que não tem absolutamente nada em termos de materiais. Nós estamos habituados a ver os nossos hospitais aqui com o betadine, com o soro, que são aquelas coisas que é impensável que não existam num hospital, muito menos impensável num hospital nacional, que é o caso de Simão Mendes, é tão somente o hospital maior da Guiné-Bissau. Qualquer utilizador daquele hospital tem que levar o material com ele, porque senão não tem como ser tratado. E estas dificuldades todas com que nós nos deparamos, acabamos por, no fundo, fazer uma comparação entre a nossa realidade e a realidade lá e dizermos que aquelas pessoas têm que lutar muito e têm necessidade de muita ajuda. Mas essa ajuda não pode ser chegar ali e fazer as coisas, chegar ali e fazer com que eles nos acompanhem nos procedimentos para eles próprios ficarem aptos depois a continuarem a fazer todos os procedimentos, a serem autónomos, no fundo. E isso, o que me surpreendeu muito foi realmente a vontade com que médicos e enfermeiros daquele hospital tinham, que era: pá, nós estamos aqui, queremos aprender e queremos colaborar com vocês, estamos aqui a receber os braços abertos. E nós, humildemente,
dissemos que tínhamos que aprender também com eles. Isso foi muito bom, muito bom. O cenário que encontraram limitou aquilo que tencionavam fazer? O cenário em si não, mas nós quando fizemos a primeira visita combinámos logo uma estratégia, porque todos os dias tínhamos que nos reunir para definir a estratégia para o dia seguinte, até porque as coisas iam acontecendo e tínhamos que nos ir adaptando, mas a maior dificuldade foi quando não conseguimos trabalhar todos no mesmo bloco. Ou seja, quando eu digo trabalharmos todos cirurgia geral e ortopedia trabalharem no mesmo bloco operatório. Claro que em salas distintas, essa foi talvez a grande dificuldade em termos logísticos e da organização da equipa, porque tivemos que partir a equipa e não estávamos a contar com isso. Diminuiu logo um pouco, prejudica muito depois a produtividade, porque se tivermos todos a interajuda é muito maior, ter os anestesistas todos no mesmo sítio, os enfermeiros todos no mesmo sítio, ajuda muito. Pronto, são contingências deles que não houve maneira de debelar isso. E então nós tivemos que nos adaptar. Essa para mim foi talvez a maior dificuldade dentro do que encontramos, porque não contávamos efetivamente partir a equipa. Mas pronto, nós temos uma capacidade de nos adaptar e adaptámos a isso, não foi nas condições que queríamos, obrigou um esforço físico, principalmente quem tinha depois que circular ao estoque e à esterilização, que eram em sítios completamente distintos. Mas pronto, não é por aí, mas essa talvez tenha sido a maior dificuldade que encontramos, na minha opinião, sim. Sim, este foi um dos pontos. Depois, nós levávamos uma ideia com base nas informações, porque não nos podemos esquecer que nós sabíamos da realidade de lá, mas na perspectiva de outras pessoas. E quando fizemos a visita às enfermarias onde estavam doentes à espera de cirurgias, não estamos a falar há dias, estamos a falar há meses, e alguns que apareceram na consulta estavam à espera de cirurgias quase há 2 anos. Fraturas que tinham sofrido acidentes, fraturas resultantes desses acidentes e que estavam mal consolidadas. E as pessoas não andavam, ou as pessoas não conseguiam movimentar os braços para fazerem a sua vida diária e com uma incapacidade de dia a dia muito grande. E nós dissemos, então, nós temos que fazer dar qualidade de vida a estas pessoas, porque são pessoas novas, que podem ser úteis e que estão incapacitadas. De repente, a nossa estratégia é alterar tudo e pensar, temos material e temos condições para fazer isso, e como somos coca-bichinhos todos, começámos à procura de tudo, a meter no nariz em tudo quanto era sítio, começámos a descobrir que havia materiais que eles tinham aparelhos, nomeadamente um amplificador de imagem, e que podíamos fazer esse tipo de cirurgia major. E era o ideal para podermos colocar o interno que eles tinham lá, o Dr. Marciano, a fazer esse tipo de cirurgia, para estar preparado no dia-a-dia, para o que lhe aparecesse, e foi o que fizemos. Uma das coisas que nós precisávamos era do tal amplificador de imagem, que eles tinham no bloco de cirurgia, que dista 600 metros, portanto, um fica na ponta do hospital, na entrada, e o outro fica no outro extremo, no fundo do hospital. Como é que se podia transportar um aparelho que pesa muito? Uma grua. Então, a associação, que tinha andado a recolher donativos para tudo o que fosse necessário, uma das coisas que foi necessária era deixar o bloco operatório. Então, contratámos uma grua, conseguiu-se arranjar uma grua lá no Porto Comercial, a grua retirou o aparelho do bloco de cirurgia e colocou no bloco de ortopedia, e conseguimos fazer uma série de cirurgias com um aparelho que estava sem poder ser usado porque não havia como o transportar. E pronto, e a partir daí redefinimos a estratégia e pensámos, não são 200, são as que forem necessárias para tornar a vida das pessoas que aqui estão neste momento à espera, com uma qualidade para a qual elas neste momento não dispõem. Havia pessoas à espera de serem transportadas para Portugal para fazerem tratamento cirúrgico cá. Nós resolvemos esse problema lá. Então, significa que se nós conseguirmos apetrechar aquele hospital e dar condições àquele hospital, podemos evitar que as pessoas venham a Portugal fazer uma série de tratamentos, porque passam a dispor desses tratamentos lá. E fica aqui, esse é um desafio que nós trouxemos connosco. Em alguma das cirurgias desejaram ter o material e as infraestruturas com que habitualmente trabalham no nosso país?
Na cirurgia geral, acho que basicamente eles têm um bloco muito bem, até porque é um bloco que faz urgência, e eles têm um bloco com material adaptado e bom, tem material bom. Felizmente existe a nível mundial, pelo que eu me apercebi, entidades que vão fazendo dádivas de uma série de equipamentos, entre eles material cirúrgico, e portanto eu apercebi-me que a cirurgia geral tinha bom material. Na ortopedia existe material, existem desde as mesas de tração que tinham sido dádivas da Fundação Carlos Gulbenkian, e nós ficámos agradavelmente surpreendidos porque inclusive eles tinham lá 2 mesas de tração que não sabiam funcionar com elas. Nós estivemos a montar as mesas e a ensinar-lhes como é que aquelas mesas iam funcionar e utilizámos-las para eles verem como é que elas funcionavam nas suas diversas peças. Vimos que eles, inclusive, em material de osteossíntese, aquilo que nós chamamos de material de aplicação e de osteossíntese, têm material muito bom. Lamentavelmente, não o sabem utilizar. Portanto, não é todo. Nós desejávamos ter algum tipo de material lá específico, mas como tínhamos levado connosco algum material já de reserva a pensar, podemos encontrar isto, podemos encontrar aquilo, é o tal chamado plano B e o plano C, conseguimos estar salvaguardados e, portanto, acabámos por não sentir tanto essa dificuldade, mas eles possuem material, precisam é que de formação nessa área e essa formação é fundamental por quem faz as dádivas. Porque senão fica ali o material e depois as pessoas não fazem o aproveitamento ideal daquilo. Sim, em termos de materiais, estamos a falar de materiais talvez de maior valor e muito específicos, mas eu quero salientar é que se nós não tivéssemos levado aquilo que é o mais básico, para nós não faz sentido nenhum, compressa, a ligadura, o betadine, eles não teriam para nos dar. Portanto, podemos ter o melhor equipamento do mundo, mas quando não se tem um lençol para pôr numa cama, nem para pôr numa mesa operatória, torna-se muito difícil trabalhar. E aí é que eu penso que as missões deviam pensar um pouco antes, será que é já disto que eles precisam? Ou se calhar vamos começar a casa pelas fundações, vamos começar pelo telhado. Está bem, eu tenho uma fotografia de um desfibrilador cheio de teias de aranha, portanto, e alguém lhes deu, não é? Mas para apanhar teias de aranha não vale a pena, mas se tivessem dito, olha, se calhar as camas têm que ser limpas e desinfetadas sempre que o doente sai, com roupa lavada, etc., ter uma triagem de lixos, que não há, a triagem de lixo é por arder no espaço do hospital, ela fica a arder a céu aberto. Pronto, mas eles até mexiam nos lixos sem luvas, portanto, mudámos esses comportamentos, mas efetivamente, como a Paula disse, têm equipamentos bons, oferecidos, ventiladores muito bons, mas depois o básico não tem. Levámos coberturas, aquilo que são as coberturas os lençóis que se usam nas ambulâncias, das descartáveis. E então, uma das coisas que nós exigíamos é que sempre que deitávamos o doente numa maca, queríamos uma cobertura daquelas na maca. Mas eu sei que quando acabarem as coberturas que nós levamos, acabou, não há mais nada. Portanto, estamos a falar exatamente do oposto, temos materiais cirúrgicos muito bons que depois não se sabe utilizar, mas depois falta o elementar. Não temos compressas, não temos ligaduras, não temos ligaduras de gesso, não temos ligaduras de algodão, precisamos de luvas, precisamos de desinfetante de paredes, eles só têm lexívia. Nós estamos a falar de doentes que são portadores de doenças infectocontagiosas, até alguns deles que precisam de outro tipo de desinfecção. Não existe, só têm lexívia. Portanto, se calhar, neste momento, nós não devíamos estar a apontar para topo e material de excelência, devíamos apontar para aquilo que é fundamental e ensinar os conceitos. E nós quando chegámos no domingo, a primeira coisa que fizemos foi fazer uma visita ao Simão Mendes, aos blocos operatórios. E aquilo que nós começámos a fazer foi lavar as salas, ensinar como é que se lavavam as salas. Nós levávamos desinfetantes connosco, que usamos aqui no dia-a-dia, e dissemos, é assim que nós queremos que sejam feitas, e começámos ao lado deles, vamos fazer. E ao terceiro dia, as salas passaram a cheirar a nada.
E cheirar a nada é muito, significa que tudo aquilo que estava tinha sido modificado. E ao quarto dia eles diziam assim, olha, dás-nos os desinfetantes para nós fazermos, já não precisávamos dizer nada. Eles já sabiam que o chão era a última coisa que se limpava, portanto, tinham que se limpar as superfícies todas. É preciso dar-lhes condições, porque nós todos comentámos, então e quando nós formos embora, quando acabarem estes produtos, o que é que eles vão fazer? Vão regressar outra vez àquilo que era, porque eles não têm outras condições. Existe muita falta de material, muita mesmo, e material alimentar. Portanto, luvas, nós levávamos imensas luvas, nós tivemos sorte de ter pessoas que nos deram imenso material, desde pessoas que lidam com a indústria médica, com lojas, com farmácias, medicamentos, coisas básicas, porque nós depois, quando estamos a fazer uma missão cirúrgica, temos que pensar ao nível do elementar. E houve pessoas que nos conseguiram apetrechar com materiais que nós andávamos a pensar como é que é possível eu arranjar um ventilador, como é que é possível eu arranjar um aspirador, como é que é possível eu arranjar um desfibrilhador. E a verdade é que houve gente que chegou ao pé de nós e que abraçou a nossa causa e disse, está aqui o material, levem. No último dia, e nós tínhamos pedido a uma das empresas de material médico, que é transformadora de ambulâncias, se nos arranjavam umas talas de madeira, porque sabíamos que existem o problema das fraturas, e quando aconteceu esse acidente, com aquela quantidade de feridos, a primeira coisa que eu me lembrei foi bendita a hora em que a gente pediu as talas. Eu fui a correr buscar as talas para fazer imobilizações, porque eles fazem uma imobilização de uma fratura com um cartão e um pano ali amarrado. O cartão depois fica umedecido com sangue, deixa de fazer efeito. E assim, mas não existe absolutamente nada deste material. E a pergunta que se impõe, conseguiram chegar às 200 cirurgias? Não chegámos, não era de todo um foco de atenção maior, até exatamente porque tivemos cirurgias mais demoradas e que eram imprescindíveis. Essas talvez foram as que modificaram muito a vida das pessoas a quem foram intervencionadas, mas não era de todo uma coisa para nós fixa, nós não nos estávamos a guiar por aí. Até porque no primeiro dia em que operámos um doente, portanto, nós definimos, hoje temos que operar, no primeiro dia com os doentes, que foi na segunda-feira, dissemos assim, nós temos hoje que operar alguém, porque ninguém acreditava que a gente o conseguisse. Pelas características da Guiné, por seus ritmos, pelas condições, nós conseguimos. Então foi mesmo paninho na mão, esfregar tudo bem esfregadinho, tratar muito bem do stock e ainda conseguimos operar um indivíduo nesse dia. Mas não só operaram sim, mas fizemos 140 consultas. Nesse dia fizemos 140 consultas. Porquê? Porque é preciso saber que doentes é que nos operar no dia seguinte. É preciso vê-los, se têm condições ou não, mínimas, não é? De anestesia e de cirurgia. Portanto, isso é trabalho que ocupou a nossa equipa médica. Isto foi trabalho de equipa. Portanto, essas 140 consultas definiram os dias seguintes. Porque houve sempre consultas. Às vezes eram 50, 70, 80 consultas por dia, enquanto fazíamos 20 cirurgias. Portanto, as 200 não é de todo. Acho que foi um sucesso brutal. 400 consultas, centenas de pensos, visita aos doentes operados nos serviços. Isso foi trabalho que era imprescindível, porque não é só operar e largar. Portanto, eles eram os nossos doentes, nós tínhamos que os acompanhar até enquanto nós estivéssemos. No último dia em que viemos, ainda fomos ao hospital de manhã, ainda houve pensos, ainda houve vigilância de doentes. Portanto, não foram os doentes, nem estou nada disto. Termos ultrapassado as 100 para mim foi uma coisa que eu pensava que não iria ser possível, até porque apanhámos o Carnaval, diversos feriados, mas que com um grande apoio deles, da equipa de lá, em que se disponibilizaram a trabalhar nos feriados connosco, porque também chegámos lá, chegámos a eles, e só assim é que é possível, é trabalhar com eles, e eles isso referiam, que muitas missões punham-nos um pouco de lado, não os deixavam, não havia integração, nós não havia cirurgia que não tivesse elementos da equipa do Simão Mendes, quer dizer, nem fazia absolutamente sentido nenhum
Portanto, estamos ali, estamos a tentar ensiná-los e dar-lhes as armas, porque nós depois vimos embora, efetivamente. Não é? Por isso não era de todo uma psicose para nós, claro. Não sei se toda a gente pergunta, mas eu acho que os números têm que ser vistos todos num contexto e depois com todo o resto do trabalho que foi feito. Sem falar na parte logística, que a Paula bem sabe disso, que foi fisicamente um pesadelo. Não é? Todos os dias preparar malas com material para os blocos, depois havia sempre... Chegámos ao bloco, faltou-nos aquilo. Eu tinha 1,5 km para fazer, só para ir buscar, por exemplo, máscaras cirúrgicas. Tínhamos um estoque e depois esse estoque tinha que dar serventia a 2 blocos, portanto... Pois não era isso. Nós não nos podemos esquecer que é um hospital nacional. E eu volto a frisar uma coisa. É um hospital que recebe doentes no serviço de urgência. E nós às vezes chegávamos de manhã com a listagem, na véspera nós à noite fazíamos sempre uma reunião onde definíamos que tipo de doentes e quem eram os doentes que íamos operar. E então a estratégia, normalmente os enfermeiros saíam logo às 7h30, nós todos os dias chegávamos ao hospital, Simão Mendes, às 7h30 da manhã, e os dois, porque a equipa estava subdividida, nós éramos 4 enfermeiros, 2 iam para o bloco de cirurgia, 2 iam para o bloco de ortopedia. Começávamos a preparar as nossas malas que levavam depois todo o material, começávamos a preparar todo o material necessário, desde o instrumental cirúrgico aos consumíveis todos, as compressas, tudo, fios, redes para as hérnias, pronto. Preparávamos tudo. E às vezes chegávamos ao bloco de ortopedia e diziam assim, epá, entrou uma criança esta noite, tem fratura dos ossos da perna, epá, não temos hipótese, temos que a operar. E então aquela estratégia, para aqueles doentes, de repente a lista passava a ser outra porque estava uma criança e era impensável não operarmos uma criança. Então íamos, volta outra vez atrás, pegávamos os materiais, reformulava outra vez tudo e íamos operar a criança. Mas depois tínhamos, entrou um indivíduo, sofreu uma catanada, precisamos de o operar, está lá embaixo na urgência. Portanto, aquilo que era a lista de doentes para operar no dia seguinte nunca era, porque depois chegávamos à urgência e havia situações muito complicadas. Portanto, alterar tudo no próprio dia, quando se tem um material desta forma, é muito complicado. Por isso é que eu digo, não foram 200, foram 150, eu estou a falar um número, foram 150, foram 160, fosse o que fosse, foi trabalho que resolveu, que foi ao encontro daquilo que nos foi solicitado, das necessidades deles. E isso é que é fundamental. Eu não posso chegar lá e dizer, eu venho cá para fazer isto. Não é. O que é que vocês precisam? Que ajuda é que vocês precisam? E acho que isso foi muito bom, porque quando nós mostramos esta faceta logo de início, que era o nosso propósito, tivemos uma receptividade muito boa. E depois, claro, a equipa médica da missão, conjunto com os próprios médicos guineenses, definiam, nunca tentámos também, impor. Também em relação a isso que estás a dizer, também depois médicos de outras missões que estão lá, sim, que vieram pedir apoio, tinham crianças, tinham não sei o quê, e houve uma dinâmica muito curiosa entre todas as missões, as pessoas conversavam, e até de outros países, e até porque havia lá outra missão portuguesa, que estavam divididos entre um hospital pediátrico, se não estou em erro, embora, e alguns estavam ali a fazer urgência, iam ter com os ortopedistas pedir a opinião, iam ter com os cirurgiãos, o que é que você acha disto, se vamos operar ou não. Portanto, até foi muito bonito nessa parte, acho que foi super agradável, porque efetivamente notava-se uma intrusão grande até entre as próprias missões que lá estavam a trabalhar. Qual o momento que mais vos marcou? Foi no dia em que visitámos a primeira vez o Simão Mendes, quando entramos na sala de queimados, que eles chamam sala de queimados, que é onde põem os queimados, não é que haja assim nada de especificidade, tem lá camas, é um quarto com camas, e onde estão os queimados, estão naquela sala. Mas eu lembro que temos entrado e eu ouvi um gemido, eu não sabia de onde é que vinha o gemido, e depois reparei que era de uma cama onde estava alguém completamente coberto, completamente tapado, e é um gemido que eu não sei classificar, era um gemido que me deixou mesmo incomodado. Eu fui lá destapar e vi que era uma rapariga que estava a chorar, com dores. E depois, mas o que é que esta rapariga tem? Foi queimada, então vimos que tinha sido completamente... Tinha uma queimadura extensíssima, desde as nádegas à parte posterior das coxas, com os pensos com cheiro fétido, completamente repassados, como ao aspecto. E aquilo mexeu muito comigo, pelo gemido, talvez, porque havia outro queimado, estava lá sossegadinho, não é que não fosse igualmente importante. Mas pronto, nós sentimos o que sentimos, não é? E então acabou por ser a minha cruzada tratar dos queimados.
e especialmente dela porque criei uma afinidade com ela e acho que foi recíproca, até da forma como ela depois se despediu. E pronto, então decidimos que era impossível fazer aqueles pensos em condições mínimas ali, mínimas, e quando digo não é de limpeza, porque a gente queria, se quisermos criar um local limpo para fazer um penso, a gente consegue, mas era de conforto, sem dor, e isso só se conseguia no bloco. Então foi a minha cruzada, e da parte dos anestesistas a receptividade foi no momento, disseram-te logo que sim. Então eles passaram, enquanto lá estivemos, os pensos eram feitos no bloco, com sedação e analgesia. E esse foi talvez o momento que marcou, não só pela situação, porque efetivamente eles não têm nada, aquele tipo de queimados cá, era uma unidade de queimados com plástica, com cuidados intensivos. O outro rapaz queimado na face, aquele rapaz de certeza tinha sido aqui entubado e ventilado, lá estava encostado a um canto. E isso choca muito, mas a rapariga foi talvez por gemida e houve ali um elo de ligação entre mim e ela, e que ainda hoje tento saber dela, estou a tentar saber, agora nestes dias não tenho conseguido, e talvez tenha sido o caso que mais me impressionou, embora não faltam casos que nos impressionem na Guiné, bons e maus, não é? Mas aquele foi talvez o que mais tocou como pessoa, como enfermeiro foi a missão toda, talvez tenha sido o ponto mais alto da minha profissão, porque transforma-nos para melhor, nunca para pior. E fica o bichinho, pronto. E isso é que foi o problema agora. É um problema que temos que resolver aí, que ter que lutar, a família não vai gostar muito da conversa, mas não é que agora ninguém nos segura, é complicado. A gente vai eu concordo com o Zé. Eu estive mais no bloco por causa da logística dos materiais. A logística, como eu disse, a logística da ortopedia é muito complexa e por causa dos materiais eu tive que estar ali, subdividir um bocado a equipa a ter que fazer mais o serviço de enfermaria. De qualquer forma, no primeiro dia em que nós fizemos a visita, eu não me esqueço daquele jovem que estava deitado numa maca, em cima do colchão diretamente, e eu olhei para ele e pensei, mas este indivíduo está em coma. E então estava a família lá ao lado dele, e eu lembro-me de ter chegado ao pé dele, ter mexido, pronto, ter feito um estímulo, e ele não reagiu. Eu disse, este indivíduo está em coma. E estavam todos ali. Ele tinha sofrido um acidente, teve um TCE, e eu olhei para aquele jovem e disse, este jovem vai morrer. E comentei baixinho, mas ele está inconsciente. Pois está, então e eu fiquei assim, tipo, como é que é? Estamos a falar de um jovem. E eu tenho a certeza, quando saí daquela sala, que aquele jovem não tinha perspectivas nenhumas de sobrevivência, porque não há hipótese de sobreviver ali. Porque não há condições. E a gente olha para aquelas pessoas e eu pensava aqui, meu Deus, em Portugal, nós temos uma VMER que vai buscar um doente, nós temos a VMER que transporta o doente acompanhado para o hospital, nós temos as salas de emergência, temos os cuidados intensivos. Nós temos tudo isso. E isso é que eu aprendi o significado de nós temos. Não precisamos de pedir. É mais difícil, às vezes, nos hospitais, porque há mais gente. Ok, há mais gente, mas as urgências são tratadas, as pessoas são operadas, temos profissionais, temos condições. Não é o ideal, pode não ser, mas temos. Graças a Deus temos um Serviço Nacional de Saúde que nos dá isso. Chegar a um hospital nacional e olhar para uma pessoa que está ali numa maca, num jovem, com a família ao lado, olhar para a expressão do olhar deles, aquela expressão de olhar nós nunca mais esquecemos. Viva-se o tempo que se viver, a expressão de olhar, de pedir ajuda e não terem nada. Nós já estamos a acabar uma missão da qual aprendemos imenso, que crescemos imenso profissionalmente e humanamente, mas já estamos a pensar no próximo. E espero que todas as pessoas que estiveram connosco aqui, para quem a gente diz sempre um bem-ajam, estejam connosco no próximo, porque nós queremos modificar, tentar fazer alguma coisa por aquelas pessoas, porque só quem vai àqueles locais e quem fala com as pessoas e quem olha para aquelas pessoas e quem
e quem recebe aquele olhar de um agradecimento, nós não vamos ali para que nos agradeçam. Nós queremos é que as pessoas nos digam: modifiquei a minha vida para melhor. São seres humanos. E é nisso que nós temos que pensar, nos seres humanos. Portanto, e, no fundo, nós ainda ficamos com mais vontade de tentar fazer mais alguma coisa. Vamos ver se conseguimos. Resumindo isto tudo, eu acho que eles nos deram mais do que nós demos a eles. E essa, para mim, é a frase. A foto é a foto da cirurgia às escuras, sem dúvida, mas a frase é: nós recebemos mais do que o que damos. Qual o último pensamento que tiveram antes de embarcarem para Portugal? O pensamento antes de embarcar foi um misto. Eu tive muita dificuldade chorei, não posso negar, porque a gente quer vir ter com a família, mas depois sei que não é a realidade, mas sentimos que os estamos a abandonar outra vez. E abandonar os doentes que nós ainda queríamos ter ficado mais tempo e queríamos estar da recuperação, custa um bocado. E efetivamente não se vem a saltar de alegria por virmos para casa. Eu sei que vimos aqui para o nosso conforto e é verdade, é uma injustiça. E efetivamente nós vivemos muito bem comparativamente com eles, mas às vezes não se deve comparar, que não é igual. Deve-se comparar, são pessoas, seres humanos têm exatamente o mesmo direito que nós temos. Pronto, eles são o povo, vale pelo povo guineense, vale a pena o esforço que fizermos, que tivemos que fazer, porque eles efetivamente merecem, porque eles vivem naquelas condições sem reclamar, nunca reclamaram connosco, nunca tiveram uma palavra mais incorreta. Eles pediam porque é o desespero, quer dizer, ou tentaram enquanto lá estivemos, e nós temos que dizer que não, é uma facada no nosso coração, porque efetivamente não dá para tudo. Eram só 15 dias. E foi o vir embora e ficar lá gente a precisar de ajuda e a gente ter que recusar. Isso é que custou imenso, termos vindo embora. Já não podemos fazer nada, nós vamos embora, acabou o nosso tempo, não podemos fazer. E era desejar estar ali. Aquele acidente então marcou-me imenso, porque desejava ter estado ali mais 2 dias. Em vez de vir no sábado, vir na segunda-feira. E acho que a gente tinha feito muito, mas não podíamos, depois era a logística que não. Pronto, no fundo nós queremos, claro, temos saudades de casa, mas fica muito por fazer, muito por fazer. Acho que foi uma lefada de ar fresco na profissão, porque a gente chegamos a um ponto, às vezes estamos neste marasmo, não é, do dia-a-dia, e pronto, com as condições que temos e que achamos que são más. E de repente, afinal, não são nada, são espetaculares, não é? Mas é uma fala fresca como enfermeiro, acho que é parte humana, sai com um reforço espetacular e isto às vezes faz-nos falta. Às vezes não há o tempo para aquilo que nós conseguimos lá, relação, a empatia. Sofri um bocado, sofre-se, mas faz parte. Se quem não quer sofrer não vai para a missão, porque se nós não sofremos, não vivermos e não vimos de perto e não sofremos com eles, perde-se um pouco o estímulo, quer dizer, se eles precisam, temos que ter esse estímulo, temos que vivenciar, custa, sou humano como eles. Se custa a ela, não me custa a mim, porquê? Assumindo o regresso à Guiné, como já o referiram, planeiam regressar ainda neste ano? Nós temos que pensar que nós vamos com o apoio de 2 instituições hospitalares. No caso da missão anterior, Centro Hospitalar Baixo Voga e Centro Hospitalar Médio Ave, nomeadamente Unidade de Aveiro e Famalicão. Assim, partindo do princípio que a equipa é a mesma, é lógico que eu tenho que pensar também na minha instituição, porque não podemos pensar que para nós termos, para a Unidade de Aveiro, neste caso, que dispensou 3 anestesistas, 2 ortopedistas e 4 enfermeiros, eu tenho que pensar que para nós sairmos houve outros que tiveram que ficar a fazer o nosso trabalho, não é? Como é lógico. E, portanto, agora vamos entrar num período, que é o período que começam as férias, e, portanto, os hospitais vão ficar à partida com equipa, com elementos mais reduzidos. Portanto, impensável agora, durante este ano, pelo menos até ao final do ano, conseguirmos preparar uma equipa para sair, se a equipa for maioritariamente desta instituição, e que eu acredito que seja a instituição que tem estado a dar-nos todo o apoio necessário.
e pela qual eu me orgulho de pertencer, porque realmente foi um apoio incondicional por parte de todas as pessoas, desde os funcionários ao próprio Conselho de Administração. Todos colaboraram de uma forma, entre ajudas de materiais, entre o carinho que nos apresentaram, entre o próprio Conselho de Administração, que nos abriu as portas para tudo aquilo que nós necessitássemos. Portanto, eu tenho que pensar na minha instituição também. É mais fácil para a minha instituição eu fazer uma próxima missão em janeiro. Porquê? Porque é aquele mês em que normalmente não há saídas para férias, as equipas estão todas completas e, portanto, e por outro lado, em termos de tempo, porque nem sempre lá as condições são as melhores, portanto eu tenho que pensar que para conseguir deslocar-me lá eu vou ter que também ter um feedback lá que é a altura ideal. Sabendo nós já de algumas características, nomeadamente ter que ser fora do Carnaval, ter que ser fora de épocas festivas para termos o máximo de tempo, chegámos à conclusão que o ideal é janeiro. Dá-nos tempo a preparar atempadamente tudo quanto é logística, e agora com um conhecimento muito mais profundo da realidade, conseguirmos juntar todo o material necessário e fazer as coisas com mais calma, que foi aquilo que nos faltou da outra vez, porque, dada a necessidade de obedecer a datas, tivemos que andar um bocado ali mais precipitados. Correu tudo muito bem, mas há coisas que nós podemos melhorar. E é isso que serve isso também é uma aprendizagem. Agora, no final, tudo valeu a pena. E se tivesse ainda sido mais difícil, valia a pena na mesma, porque efetivamente foi uma maravilha. E vamos continuar a lutar, é como digo. Não Temos para. muitos... O bisturi não vai parar. Operar com cadeiras ou com mesas, ou operar barrigas, vai sempre estar sempre a É nosso bombar. objetivo mesmo continuar, porque senão não faz sentido. Uma missão que vá lá, pronto, acabou, foi tudo. Isso Eles precisam todos não os faz dias. sentido. Não precisam de nós 15 dias, precisam todos os dias. Faz sentido que eles saibam que podem contar com as pessoas. E nós somos um país que tem uma história de ligação à Guiné. Portanto, irem lá, agora está lá uma equipa holandesa de cirurgia plástica, quem dou os meus parabéns, mas acho que Portugal, pela história que tem com a Guiné, pelo historial todo, Portugal tem obrigações de ajudar este povo. E estou a falar do povo guineense, como todos os que estiveram ligados a nós historicamente, nós temos condições para os poder ajudar. E, portanto, se cada um de nós focar a sua atenção numa determinada área geográfica, nós conseguimos ajudar muita gente. Eu sei que o povo de Moçambique, neste momento, está a atravessar uma situação muito complicada, mas também tenho a certeza que, neste momento, Moçambique tem os olhos do mundo direcionados para lá. E também sei que Moçambique vai receber as ajudas necessárias. Temos imensa gente, imensos países, a nível mundial, a direcionarem toda a sua ajuda. E ainda bem, portanto, se calhar faz sentido os pequeninos como nós direcionarem-se para uma área geográfica, porque se ajudar ali outro grupo, ajudar na outra área geográfica, todos juntos, criando uma rede, nós conseguimos ajudar e conseguimos criar condições de vida e de saúde, essencialmente saúde, porque condições de vida nós não vamos conseguir dar, porque não conseguimos transmitir ou dar esse poder, mas conseguimos dar condições de saúde, e se as pessoas tiverem saúde depois podem lutar por outras coisas. Acho que isso é importante. Saúde e educação. Saúde e educação, claro. Portanto, é o nosso objetivo.